cria uma rotina de estudo e segue por 2 dias e depois simplesmente para? E aí vem aquela culpa, a sensação de fracasso e você acha que o problema é falta de disciplina? Mas se eu te dissesse que o problema não é você, a verdade é que a maioria das rotinas de estudo falham porque são irreais. Elas são feitas para uma versão perfeita de você e não para a sua vida de verdade. Se a sua rotina não funciona em dias cansados, ela não funciona. Ela não é uma rotina saudável. E eu tenho lugar de fala nesses momentos, porque eu já fiz rotinas irreais, tá, gente? As rotinas que minha Nossa Senhora. A primeira coisa que devemos fazer neste momento é saber onde nós nos encontramos no momento de nossa vida. Porque podemos estar fazendo muitas outras coisas, termos muitos afazeres, muitas responsabilidades, e se a gente não colocar isso de um jeito saudável na nossa rotina, nós vamos viver cansados. E digo de experiência própria. Apesar de a gente ter hobbies e ter vontade de fazer várias coisas, nós também temos ali nossos afazeres que nós não podemos deixar de fazer. Exemplo, ir pra escola, ir pro trabalho. Você precisa. Tem certas coisas que a gente precisa fazer. Que não temos pra onde fugir, pra onde correr. Porém, nós temos horários vagos após fazermos as nossas coisas fixas no dia. Seja ir pra escola, trabalhar, faculdade, seja ir ao médico. Nós temos uns horáriozinhos vagos. E nesses horários vagos, às vezes a gente quer colocar coisas irreais, como estudar 5 horas direto pra faculdade, ou pra escola, ou um curso que seja de idiomas. Só que isso a longo prazo faz mal, muito mal. Principalmente nos dias que você não está bem. Se você ali, como eu, tem crises de ansiedade, crises de pânico, em certos momentos da vida, não vai conseguir simplesmente fazer qualquer coisa naquele dia. E quando eu entendi isso, comecei a fazer uma rotina que eu tivesse momentos de fazer nada. Como assim? Não entendi. Poderia me explicar? Claro, vamos então começar nosso vídeo de hoje falando de como criar uma rotina real para a sua realidade. Uma rotina que funciona. Rotina não é sobre força de vontade, é sobre automatizar. Fazer algo acontecer. Não só deixar no papel. Sei que muitas das vezes a gente tem aqueles picos de ansiedade, picos de adrenalina, de vontade, aqueles picos das 3 horas da madrugada que você quer fazer muita coisa ao mesmo tempo. Então, eu sou assim. Fiz muitas rotinas na minha vida, gente. Inclusive, trouxe uma rotina minha de quando eu comecei a dar aula de coreano. Pra vocês verem como é que era a minha rotina naquela época. Hoje em dia não é mais assim. E por aí vai. Então, escolha horário fixo para as coisas que você quer fazer. Crie um ritual que seja. Ai, Lídia, eu não funciono com rotina, mas ao mesmo tempo eu não consigo funcionar sem ela. É meu caso. Tive que criar mecanismos a partir ali de terapia para eu conseguir me encontrar. O que eu poderia fazer? Então, escolher um horário fixo, depois do café da manhã, antes de dormir, depois do banho, quando chega da escola, etc. Crie um ritual, no mesmo lugar, mesmo horário, mesmo começo, né? Abrir o caderno, revisar, ou preparar a mesa para estudar, pegar os cadernos, livros, que seja. Quando vira ritual, seu cérebro entende que é hora de estudar. Eu faço muito isso com skincare. Skincare pra mim é o meu momento de relaxar, é o momento de me conectar comigo mesmo. E agora vem a parte que você realmente sente o progresso, né? Divide o estudo em partes. 5 minutinhos de revisão, relembre o que você estudou ontem, na última vez que você estudou. Conteúdo novo, né? Uma única coisa, por exemplo, vocabulário, áudio, gramática. E depois já pra prática. Ler, ouvir, escrever, fazer exercício. E assim, não precisa ser muito. Não precisa ser muito. Não precisa ser grandes horas adentro estudando. Não precisa ser algo que vai lhe cansar. Sem prática não é estudo. É só consumo de conteúdo. O que aconteceu comigo? Lá em 2017, quando comecei a aprender coreano, eu fiquei uns 3 anos, 2 anos a 3 anos, estudando só o alfabeto, só o batião. Não porque eu não soubesse o coreano tivesse dificuldade, mas eu queria dominar a pronúncia perfeita. Sendo que não existe pronúncia perfeita. Não existe nada perfeito no mundo. Mas se até um nativo fala errado, nós, falantes de língua portuguesa, falamos errado de tempos em tempos, não há necessidade de a gente falar perfeito. Então, nesse primeiro momento, antes de a gente começar a criar uma rotina, vamos nos perguntar, vamos fazer umas perguntas, como nós devemos começar, né? Estabelecer seus horários. Eu gosto de estudar com silêncio. Então, qual é o momento do seu dia em que você se encontra sozinho ou que a casa está em silêncio? Pra mim, é noite. A noite, pra mim, é o meu momento. Mas que eu preferi trabalhar à noite.
porque tem silêncio, não atrapalha, gravar os vídeos, tudo de noite. Porque é o momento em que a casa está em silêncio, a minha cachorrinha não tá latindo e meu passarinho não tá gritando. Então, pra mim, melhor pra estudar, fazer a coisa mais importante do meu dia, que é trabalhar, é à noite. Durante o dia, eu estudo. Porque eu já tenho um mecanismo de estudo diferente que me faz focar. Que é o caso de estudar com música. Eu gosto muito de estudar com música clássica, música instrumental, então coloco uma musiquinha de fundo e vou estudar. Eu consigo me focar muito. Isso foi uma coisa que eu consegui fazer. Talvez você tenha dificuldade. Talvez pra você um outro método se encaixe. E é legal a gente ali se testar. Testar os métodos possíveis e existentes pra gente poder se encontrar. Foi isso que eu fiz. Grande parte da minha vida, na minha adolescência, eu achei que fosse burra. Por não saber estudar. Porque o jeito convencional, o jeito tradicional, não se encaixava muito comigo. Eu não conseguia focar. Hoje em dia eu entendo que é por causa do TDAH. Depois que você estabeleceu seus horários, o melhor momento do seu dia pra você fazer um estudo ou uma coisa que você queira muito fazer, quais são as suas prioridades? O que você não pode deixar de fazer no seu dia? Ir pro trabalho? Ir pra faculdade? Ir pra escola? Claro que você não vai ficar 24 horas dentro da escola, 24 horas no trabalho, 24 horas na faculdade. Tudo bem que hoje a escala 8... A escala não é nem é 7 por 0, é 8 por 0. Impossibilita a gente fazer muitas coisas. Isso é muito frustrante. Eu entendo. Mas assim, você também não precisa estudar 2 horas direto coreano. Eu, hoje em dia, estudo menos que isso. Ah, mas Lídia, eu não consigo estudar 2 horas, 1 hora por dia. Não precisa. Gente, às vezes eu estudo 30 minutos. Tem dias que eu estudo 20. Tem dias que eu não tô legal pra estudar e coloco uma música. Então, assim, não precisa ser aqueles horários enormes, desgastantes. 10 minutinhos do seu dia, você já tá tendo contato com o coreano, você já tem um avanço muito grande. Se dê momentos de lazer. Não ocupe sua rotina em 100%. Uma coisa que eu fiz muito, no início, quando eu tava lá em 2018, eu não deixava um horário vago. Nem pra ir no banheiro, beber água, ou até mesmo almoçar. Todo o meu horário tinha ali algo pra fazer. E isso chegou uma hora que me desgastou. Gente, se eu conseguir fazer essa rotina em uma semana, foi muito. Não deu certo pra mim. Não deu certo porque eu me cansei muito rápido, não tinha ali vontade, tava sem ânimo pra nada, porque eu tava me ocupando 100%. E isso não foi muito saudável. Tudo tem seu momento. Uma coisa que eu aprendi é que tudo tem seu momento certo. Você às vezes se planeja pra fazer alguma coisa, mas que naquele momento às vezes não dá pra fazer. Talvez por falta de tempo, por falta do financeiro, por falta de não ter um espaço. Compreendo. Sei como às vezes pode ser frustrante. Ou até mesmo você precisa dar uma outra atenção pra uma outra área da sua vida no momento. Seja um filho, uma faculdade, um trabalho, uma mudança. Mas assim, são coisas temporárias. Você pode se programar para um futuro, você conseguir ali sentar e começar a estudar. Pode ser frustrante, de fato, quando a gente se programa para uma coisa e não acontece. Sei como é ser frustrante. Sei como a vida pode ser um pouco frustrante nesses momentos. Mas que eu gosto de ver para um lado que aquele momento não é seu momento. Não significa que esse momento não vai chegar. Ele vai chegar. Só que naquele momento, não é o perfeito. Uma hora ele vai vir. E esteja preparado pra ele. Então, legal ter uma rotina, começar a se preparar pra uma rotina, pra ter uma rotina. Se alongue. Gente, uma coisa que a minha lombar me diz todo santo dia, e graças a Deus eu comecei a fazer yoga. Se alongar, gente. Se você fica o dia inteiro sentado, você às vezes precisa levantar, se alongar, dar uma andada, fazer umas posições de yoga. Gente, a melhor coisa que é se alongar, você não faz ideia. Eu trabalho sentado o dia inteiro. Não vou dizer o dia inteiro, mas a maioria do tempo do meu dia. E quando eu levanto, às vezes, eu me estalo toda. Nossa senhora, minha lombar, tadinha, ela tem ali seus dias de luta. Dias de glória são poucos. Estabeleça seus objetivos. O que você quer com isso? Ah, eu quero juntar um dinheiro pra ir num show. Ah, eu quero juntar um dinheiro pra comprar uma casa. Ah, eu quero aprender coreano para eu poder fazer um intercâmbio. Estabeleça. Quero aprender coreano pra contar no meu currículo? Pra eu conseguir ali algo a mais no mercado de trabalho. Desenvolva seu pré-ritual de estudos, trabalhos ou tarefa. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, que eu vou pontuar mais à frente, é organizar a minha vida. Eu organizo meu mês, a minha semana e o meu dia, de formas diferentes. Porque mesmo que eu não goste de rotina, eu não consigo viver sem ela. E eu demorei um pouquinho pra perceber isso. Hoje em dia, eu entendo melhor como eu funciono. E nisso, eu consigo me dar muito bem ali com os meus cronogramas e os meus planejamentos. Agora, deixa eu te mostrar o que provavelmente está te sabotando. Estudar coisas aleatórias, não ter ordem, cada dia uma coisa diferente, ou uma coisa aleatória, não dar continuidade àquilo que você tinha começado, querer aprender tudo ao mesmo tempo, depender de motivação e não se preparar para um imprevisto. Quando eu
lá em 2018, criei a primeira rotina que eu botei todos os horários pra fazer tudo, eu não deixei um espaço vago para, se eu acordar mal, o que eu faço? E, gente, eu não sei vocês, mas naquela época, se eu não acordasse cedo pra seguir minha rotina, eu não conseguia seguir minha rotina a partir do momento que eu acordei. Então, por exemplo, eu poderia não conseguir seguir minha rotina da manhã. E por causa disso, eu não conseguia seguir a rotina da tarde, porque eu sentia incompleta. Em terapia, eu percebi que tudo bem. Tudo bem não ter acordado cedo. Vamos fazer nossa rotina a partir do momento em que você acordou. Por isso que seria ótimo, ter momentos vagos, para caso coisas do tipo aconteça, você ali poder colocar o que você ia fazer de manhã, à tarde ou à noite, em um tempo vago que você tenha colocado no dia. Rotina sem direção vira bagunça. E bagunça cansa. Bagunça não é legal? Você se sente incomodado muitas das vezes por causa dessa questão toda e frustra. Isso frustra demais. Então, ter em mente que imprevistos podem acontecer e ter um planejamento para isso é crucial. Digo de experiência porque eu tive muitas crises de ansiedade ao longo de 2019 até 2025, onde eu chegava de vomitar, passar mal pra caramba por causa de ansiedade. E eu emagreci muito por causa disso. Não perdi muito quilo, fiquei com receio de comer qualquer coisa e botar pra fora. Foi um período muito complicado, sabe? Mas que depois que eu entendi que eu, às vezes, não vou ter um bom dia, o que eu posso fazer para eu não deixar de fazer as minhas coisas nesses momentos? Foi quando aí eu comecei a deixar muitos horários vagos, espaçados, para eu poder ter ali como repor. Às vezes você não consegue dormir, às vezes você não consegue acordar cedo, mesmo com o despertador, às vezes você acorda passando mal, às vezes você não tá com vontade. E isso é normal. Todo mundo tem seus dias. Todo mundo tem um plano até levar um soco na boca. Mike Tyson, um grande filósofo contemporâneo da luta, um dia chegou e falou esta frase: para ilustrar a ideia de que mesmo com um planejamento bem elaborado, imprevistos e desafios podem surgir a qualquer momento. Essa citação destaca a importância de estar preparado para lidar com surpresas e a necessidade de flexibilidade na rotina. Quando a gente não tem uma flexibilidade na rotina, a gente fica, às vezes, em pânico por não conseguir colocar as coisas ali, sabe? Imagina, um bom planejamento não é só ali na vida, na rotina, mas também no financeiro, no acadêmico, no psicológico também. A gente precisa de um momento para descansar. A gente precisa de um momento de lazer. A gente precisa de um momento pra extravasar. Eu, uma vez por mês, eu me levo pra passear. Eu me levo num encontro. Uma coisa que a minha psicóloga falou que eu levo pra minha vida é que... Você já pensou se namorar? Olhei pra cara dela assim, como assim me namorar? Não faz sentido. Pra namorar precisa de duas pessoas, não é certo? Ela, não, se namorar. Se dar um presente, se presentear com uma coisa que você sempre quis, uma vez por mês, uma coisinha diferente. Se planeje pra isso também, né? Mas se leva no cinema, compre flores pra você. Tem um momento de princesa. Faça um dia premium, um banho premium, um skincare premium. Um dia só pra você. Comecei assim uma vez por semana. De um banho premium. Uma vez por mês, na verdade. Depois eu aumentei pra uma vez na semana e eu faço todos os dias, antes de dormir, um banhozinho bem relaxante. Tomo um chazinho, leio um capítulo de livro e vou dormir, pra eu me desacelerar. Sabe? E quando a gente não tem esses momentos bem planejados, a gente entra em pânico, né? Então, é importante você ali se preparar para imprevistos, ter resiliência, foco no processo, motivação para evoluir. Às vezes a gente não precisa de tanta motivação. Às vezes a gente precisa de um plano bem executado. Focar no processo e não focar ali em estar fluente para ontem, por exemplo, como era meu caso. Depois que eu aprendi que é melhor pecar pela qualidade do que pela quantidade de horas estudadas, minha vida virou de cabeça pra baixo. Porque eu fiquei tão enraizada de um jeito que eu precisava pra ontem estudar tanto, desesperadamente, e aí eu ia ficar fluente, que eu passei 3 anos onde eu apenas escrevia conteúdo sem estudar de fato. Foi péssimo, foi horrível. Você não precisa de mais motivação. Você precisa de clareza sobre o que estudar e consciência para continuar. É isso que faz alguém sair do zero e realmente aprender um idioma. Você deve se fazer algumas perguntas, né? Você tem uma rotina? Se eu tô nesse vídeo é porque eu não tenho rotina, né? Não, mas você tem uma rotina assim, de ir pra escola, voltar, tomar banho, almoçar, à noite ali, talvez um curso, ou à tarde, um curso de que seja. Ou chegar em casa, tomar banho e estudar pras provas. Ou ir pro trabalho, de manhã, voltar ali às 8. Às vezes até mesmo mais. Você tem uma rotina que seja na faculdade, trabalho. Aí tem faculdade, trabalho, curso. E filho. Então você tem uma rotina. Você tem ali, mesmo que você não tenha algo fixo, uma rotina fixa, você tem ali uma rotina fixa, eu digo, no sentido de ter algo escrito e tudo mais.
Você já definiu seus horários e prioridades? Você conhece sua rotina? Tem noção dela? Às vezes a gente só vive ali no modo automático sem mesmo ter noção de que a gente tem uma rotina. Você possui horários de lazer e descanso? Às vezes, a gente nem precisa de uma rotina bem feita, às vezes precisa de descanso. Às vezes um descanso bem dado é um descanso bem merecido. É um descanso que, nossa senhora, vai renovar nossas energias. Às vezes a gente não precisa de motivação ou uma rotina feita, a gente precisa de descanso. Porque às vezes a gente tá tão sobrecarregado com a vida que a gente não consegue ali ter um rumo das coisas, não sabe pra onde vai, o que fazer. Mas, nisso tudo, como seria então criar uma rotina? Como montar uma rotina? Disso tudo, já fiz essas perguntas, já tenho ideia das coisas que eu faço, mas como montar? O primeiro passo sempre é o mais difícil, eu digo de experiência. Como eu devo me organizar? Primeiro passo é contraintuitivo. Você vai diminuir para as coisas que você precisa fazer. Você coloca as prioridades no dia. Mas não precisa colocar tudo, sabe? No sentido de 6 horas eu acordo. De 6 a 6 e meia eu tomo meu café. De 6 e meia às 7, tomo banho, me arrumo, vou pra faculdade às 7. Vou pra escola às 7. Vou pro trabalho às 7. Meio-dia eu almoço. Tenho intervalo pra almoçar. Não precisa ser tudo detalhado, sabe? Colocar as prioridades. Esquecer ali 3 horas por dia, esquecer a rotina perfeita. Não precisa colocar tudo milimetricamente, apenas as coisas importantes que você não pode deixar de fazer. Comece, por exemplo, de 20 a 30 minutos por dia. Porque consciência constrói resultado. Intensidade sem consciência só gera frustração. Principalmente com aprender um idioma, né? Como a gente tá aqui focado no aprender o coreano, tô focado no idioma do coreano. Exemplo pessoal é que eu, hoje em dia, não estudo mais de 1 hora o coreano. Não estudo mais de 1 hora. Vou ser bem clara e bem sincera com vocês. Eu não estudo mais de 1 hora. Até porque, depois de 1 hora, eu viro uma ameba, viro uma samambaia, passo uma mosca, eu tô comprando a mosca. Tô irritada com a mosca, porque tá me perturbando. Então, assim, não se force, não passe mais do que você consegue naquele dia. Às vezes não estamos num bom momento. Então, solução nenhuma. Lídia, não funciono com rotina, mas não consigo viver sem rotina. O que eu posso fazer? Metas. Nessa semana eu quero estudar 3 horas de coreano. Você vai distribuir essas 3 horas durante a semana. Às vezes você vai conseguir estudar, por exemplo, 1 hora na segunda. Mas na terça você consegue só 30 minutos. Na quarta, só 20. Pô, na quinta você não tá bem. Na sexta você consegue estudar 1 hora e meia. Olha só. É melhor estudar 20 minutos por 30 dias do que 3 horas em 3 dias. Você se cansa muito. Nossa senhora. E eu tenho aqui as minhas organizações. Aqui eu tenho a minha organização do dia. Na verdade, aqui é o que eu tenho que fazer, que são as prioridades pra fazer durante a semana. Então, nessa semana, eu escrevo aqui, preciso gravar vídeo na sexta. Eu coloco gravar vídeo sexta-feira. Aí, quando eu faço, eu marco um check. Preciso fazer uma listinha de conteúdo pra gravar. Até domingo. Fiz, check. Porque se eu colocar um horário, eu não consigo fazer nesse horário que eu marquei. Porque eu fico nervosa, fico agitada, fico ansiosa, e quando eu sento pra fazer eu não consigo focar. Então pra mim é péssimo. Então você pode criar uma rotina a partir de metas. Tópicos que precisam ser feitos para chegar no objetivo. Então, por exemplo, hoje em dia, eu condensei, né? Segunda-feira eu estudo gramática. Terça-feira eu faço exercício com áudio. Na quarta-feira eu escrevo vocabulário, pratico vocabulário. Na quinta-feira, eu faço ali análise de texto, análise de vídeo, análise de áudio. Na sexta-feira, eu tenho aula de coreano. E, assim, vai. Não precisa estudar tudo de uma vez só, num dia só. Até porque você se cansa. Até porque não vai ser legal. Nem eu faço isso com os meus alunos. Cada aulinha tem um tema específico. Dividido em 4 aulas. Nessas aulas, ele tem cada tópico específico. Não é tudo num dia só. Até porque cansa. Rotina é a arte de criar bons hábitos. Uma coisa que eu vi na internet é que pra tornar algo hábito, você precisa repetir ele por um tempo. Por exemplo, quando teve a pandemia, eu comecei a fazer skincare. E foi a melhor coisa que eu comecei a fazer. Não comprei nada elaborado, tá, gente? Vou ser bem sincera. Eu comprei um sérum, um creme hidratante, um tônico e um sabonete. Comecei assim, fora as argilas naturais que eu gosto de passar no rosto. E foi isso. Um esfoliante também que é importante. Mas só isso. Pra falar a verdade, esfoliante, sabonete, protetor solar e um sérum tá ótimo. Não precisa de muita coisa. Aí você começar aos pouquinhos. Depois você vai ali aprimorando, vai ali agregando mais coisas.
E um planejamento. Um planejamento é a capacidade de, a partir das ferramentas disponíveis, fazer escolhas direcionadas a unidades para um futuro desejado. Então, é você se planejar, uma coisa que eu faço muito. Eu tenho aqui, bem rosa, tá? Minha rotina, meu planner é bem rosa, porque esse ano, a minha cor do ano é rosa, né? Amor próprio. Aí que nós temos, por exemplo, minha rotina de janeiro. Eu sempre faço um planejamento mensal no último dia do mês. Nisso, eu aqui coloco as notas do mês, os dias importantes, e aqui ao lado nós temos o planejamento mensal, semanal, onde eu coloco as coisas que eu preciso fazer naquele dia. Então, por exemplo, no dia 29/12, que foi no ano passado, eu sentei e organizei janeiro, né? Organizei mensalmente janeiro as coisas, as datas importantes. Então, por exemplo, dia 30 eu tinha uma aula experimental. No dia 10 tive um casamento, né? Retirei os sisos no dia 6, então botando as coisas importantes, sabe? E depois, semanalmente, ficou dando as coisas importantes. Então, dia 30, limpar o quarto. No dia 31, editar vídeo, dar banho na cachorra, fazer um bolinho. Então, sobre se organizar. E aos poucos você vai se organizando. Aí fiz a mesma coisa em fevereiro. E assim foi. Então, todo final de mês, eu me programo para eu ter um momento comigo mesma. Eu mesma e Lídia. Eu fiz minhas metas. Minhas metas para 2026. Onde eu fui botando aqui tudo que eu queria fazer, conquistar esse ano. Tudo bonitinho aqui. Além de, eu gosto muito de fazer cartas. E eu me propus a voltar a escrever. Onde eu faço uma carta para cada mês que eu passo. Então, eu fiz uma carta para janeiro, uma carta para fevereiro, onde eu escrevi querido janeiro. Aí eu contando um pouquinho de como ele foi, como eu me senti com ele. Então, eu tenho muitos cadernos para muitas coisas, né? Eu tenho meu caderno para planejamento, mensal, anual, meu planejamento de metas, que foi separado em tópicos. Eu tenho um caderno para onde eu imprimo fotos dos momentos importantes que aconteceram no mês e coloco ali. Eu tenho um diário que eu me propus a voltar a ter um diário, onde eu escrevo todo dia. Então, não necessariamente precisa ser algo grande, sabe? Às vezes, fazer coisas aos pouquinhos e se organizando já é uma coisa maravilhosa. Já é ótimo. Eu faço isso tudo porque eu sou a louca dos cadernos, a louca da papelaria. Se for no shopping, entrar na papelaria, eu vou levar uma coisa pra casa. Ai, minha psicóloga já brigou muito comigo por causa disso. Mas é sobre, eu estou... Até diminuir, gente. Eu já fui pior. Então, eu me propus a ter esse tipo de abordagem comigo. Até porque é um momento de autoconhecimento também. Um auto-amor. Já que auto-amor não é você olhar no espelho e falar que você se ama, que isso, aquilo, outro. É um processo gradual. Você se conhece primeiro. E vai ali entendendo quais são os seus momentos. E tudo certo. Aqui, eu trouxe, pra vocês terem uma ideia, da minha rotina lá em 2000 e... Quando foi? Essa rotina aqui, já tava trabalhando. Foi em 2022. Essa era a minha rotina em 2022. Né, as coisas importantes que eu tinha, que não podia deixar de fazer. Ok? Então, eu acordava às 6 horas da manhã. De 7 a meio-dia, eu estudava na faculdade. Minha faculdade era virtual, por causa da pandemia. Então, eu estudava na faculdade. Via as aulas, fazia os exercícios, anotava e tudo mais. Tinha uma horinha de descanso. 2 horas da tarde, eu estudava coreano. Tinha mais um horário de descanso. E às 4 e 5, ou estudava pra faculdade, fazia os exercícios, ou trabalhava em grupo quando tinha. E ia pra academia. À noite, terça e quinta, de 9 às 21, eu trabalhava, dava aula. E no sábado, de 7 a meio-dia, eu trabalhava também. Né? Organizar as aulas para a próxima semana, organizar os tópicos, exercícios e tudo mais. Corrigir os exercícios dos alunos. Então, tinha muito espaço vago naquela época, sabe? E, por exemplo, caso na terça-feira tivesse um imprevisto, pela manhã, não conseguiria ir pra faculdade, por exemplo, assistir a aula da faculdade, eu colocava pra assistir as aulas na quarta-feira de noite. Hoje em dia minha rotina não é assim, até porque eu tenho outras coisas a fazer, tenho outros afazeres e tudo mais. E tudo bem, a rotina tem que ser algo funcional. Tem que ser algo que você ali consiga dar uma passeada por ela caso o imprevisto aconteça. Você precisa planejar também para imprevistos. E nessa época eu tinha muita crise de ansiedade, tinha muita crise de pânico, eu tinha muitas crises. E às vezes eu não conseguia dormir. E eu acordava e ficava frustrada porque eu não conseguia assistir as aulas da faculdade, sabe? Depois, na terapia, eu percebi que eu podia colocar em outro lugar. Não consegui assistir aula de manhã. À noite você tem horário vago?
vejo à noite. Então eu parei de ficar me autopressionando, me autojulgando, me autopunindo e simplesmente comecei a relocar. Comecei a mudar ali a minha estratégia. E foi aí que eu consegui ter um tipo de resultado e progresso muito grande. Uma rotina bonita não existe. Uma rotina perfeita não existe, tá bom? E hoje em dia, se bobear, meu sábado e domingo não tem nada. Consigo fazer tudo isso durante a semana. Trabalhar antes que eu trabalhava aos sábados. Hoje em dia eu não trabalho mais. E eu consigo ajeitar na minha rotina. Hoje ainda faço mais coisas do que nessa época. E tenho mais tempo livre do que eu achei que teria. E tá tudo bem. É sobre isso. É você entender o momento do seu dia que você tem mais retorno. Você tá mais proativa, né? No meu caso é de noite. E de noite eu priorizo as minhas aulas. Que eu gosto de dar aula de coreano, eu gosto de gravar os vídeos, eu gosto ali de conversar. Então é um momento que eu me sinto bem em fazer. Coisa que eu não conseguiria se fosse de manhã ou se fosse de tarde. Porque estaria muitos barulhos, muitas pessoas andando, falando e às vezes até mesmo atrapalhando. E às vezes não é legal. Então, ter uma noção da sua realidade, da sua rotina, vai ajudar. E é o primeiro passo para essa questão. Depois nós vamos montar ali de fato uma rotina, um cronograma, tudo. Hoje em dia minha rotina é mais assim. Mas eu comecei assim, depois que minha psicóloga falou para ter momentos livres. Mais momentos livres possíveis que você possa ter. Tudo bem que essa é a minha realidade. Eu sei que tem realidade de pessoas que não são assim. Como você pode encaixar? Você não precisa estar coreano por 3 horas direto. Ou 1 hora. Você pode estar menos. E é dividindo. Não precisa ser tudo num dia só. Ai, mas são cinemas, eu tenho um dia pra isso. Tudo bem. Tem um dia pra isso. De manhã você estuda X, no início da tarde, Y no final da tarde, Z, e no final da tarde, X. Na noitezinha, no início da noite, X. Ponto. Não precisa ser muita coisa. E, gente, no máximo 30 minutos. Tá ótimo. Aí, somando esses 30 minutos 4 vezes, você vai ter ali 2 horas. Às vezes, muitas pessoas acabam não dando muita atenção pra música. Gente, música é a melhor coisa que vocês vão... Ai, que vai ter na sua vida. Música pra pronúncia, pra escrita, pra ouvir a pronúncia a partir do coreano falando. Gente, é maravilhoso. Melhor coisa que você vai ter na sua vida. Temos muitos exemplos na internet de uma rotina que você pode criar. E nesses momentos, é legal ser criativo, sabe? Mas também realista com a sua realidade. Não colocar metas e planos irreais que vão ali te sobrecarregar. Vocês têm uma noção? Eu tenho insônia. E dificuldade pra dormir. Pra acordar é um parto me fazer acordar. Nossa, demora um século. Às vezes nem com o despertador consigo acordar. Gente, uma vez eu coloquei pra eu dormir meia-noite e acordar 4 da manhã. Eu nem cheguei a dormir. Quando deu 4 da manhã, eu estava indo dormir. Não deu muito certo. Então, é legal a gente ter uma percepção da nossa realidade. Eu tenho insônia, então por que cacetes eu vou colocar pra acordar? 3 da madrugada, 4 da madrugada. Não vai dar certo. Vai ser frustrante. E aí vai ser ruim. Porque não é legal a gente se frustrar com uma coisa que era pra ajudar a gente. Então, vamos ser mais realistas possíveis. Vamos simular metas, caso você tenha dificuldade ali de uma rotina. Então, por exemplo, nesse dia, vou estudar gramática por até 1 hora. Vou pra academia, vou trabalhar e lavar roupa. Por exemplo, nos finais de semana, eu não trabalho no final de semana, a não sei que aconteça algo durante a semana que eu não consiga fazer. Por exemplo, segunda-feira eu não pude, teve um imprevisto, não pude fazer nada da minha rotina. Eu realoco para o domingo. Aí, nesse dia, na segunda-feira, resolvi meu problema, faço vários nadas. Nem adianto, deixo tudo pra fazer no dia que eu realoquei. Então, por exemplo, no final de semana eu dou banho na cachorra, eu limpo meu quarto, eu arrumo meus livros, brinco com a cachorra, eu ali organizo minha semana, faço meu booklist, que eu tô fazendo agora booklist. Eu tenho muitos cadernos, gente. Depois, se vocês quiserem, eu posso dar uma passada pelos meus cadernos, os cadernos que eu tenho, para que a gente possa ali, vocês possam conhecer um pouquinho também da minha organização toda, dos meus cadernos todos. Na semana, quero estudar 3 horas de coreano. Você condensa. Não precisa ser tudo num dia só. Quero ir pra academia, quero ler um livro, nem que seja um capítulo por semana. Eu preciso ir no mercado, fazer uma planilha, terminar um projeto de trabalho. E esse mês, eu quero estudar 3 horas por semana. Ir pra academia 3 vezes na semana, ler um livro. Terminar aquela série. Ir ao cinema. Ir comprar flores. Ir no museu. Sair com os amigos. É importante a gente ter esses momentos pra gente, não só obrigação
E trabalho, estudo, trabalho, estudo. A gente precisa de um tempo de descanso também, que é importante pra gente poder também descansar. Porque um cérebro cansado não gera resultados. Então, como posso evoluir a partir disso tudo? Como eu consigo evoluir a partir disso tudo? A gente precisa ali estimular a criatividade, praticar a colaboração e trabalhar a confiança. Bem, estimular a criatividade. Ai, não sei nem. Ai, Lídia, eu não tenho criatividade nenhuma. Não tenho nenhuma criatividade, meu Deus do céu. Criatividade é uma coisa que a gente pode conseguir adquirir a longo prazo, quando a gente tem estímulos para. Então, eu adoro passar horas e horas no Pinterest. É uma coisa que eu adoro. Inclusive, antes de começar a gravar esse vídeo, eu tava vendo ali uma ideia pra fazer uma aula, que me deu ali a ideia maravilhosa, com uma palavrinha, com um post que eu vi. Eu falei, caramba, seria legal fazer isso com os meus alunos. Acho que vai ser interessante, uma conversaçãozinha assim. Não é a meta que faz passar pela dificuldade, o projeto rotina, mas a repetição dos processos. Então, tô cansada. Não tô a fim de estudar. Como eu posso estudar sem estudar? Fica estranho, né? Gente, eu tenho uma aluna que vê a Skizzy e estuda. Nossa senhora, ela vê todos os vídeos que os Stray Kids postam no canal deles e estuda. Ela tá no momento dela, ela tá repetindo, eles estão falando, ela repete, ela às vezes escreve. Eu faço isso com música, gosto muito de fazer isso com música. Eu achei maravilhoso. 3 dias é uma ideia, 3 semanas é uma tentativa, 3 meses é um hábito e 3 anos é uma habilidade. Então vamos botar metas. E recompensas ao final. Uma coisa que eu fiz muito, por isso que eu tenho tanto livro. A meta esse mês é eu estudar um pouquinho de coreano todo dia, independente de quantas horas seja. E no final do mês eu vou me presentear com um livro. Eu contei os livros hoje que eu tenho 168 livros. Com mais um chegando. Então, quando eu conseguia bater essa meta, eu me presenteava com um livro. Às vezes eu me presenteava com um bolo. Depois que eu aprendi a fazer bolo. Gente, eu solei 13 bolos, tá? Eu solei 13 bolos. Na minha 14ª tentativa deu certo. Então, fica aí o exemplo. Praticar a colaboração. Reforçar seus conhecimentos ensinando alguém ou até mesmo a si mesmo faz você começar a criar estratégias de compreensão. Eu comecei a dar aula de coreano por esse motivo. Eu tinha uma certa dificuldade na fala porque eu sou muito tímida. Apesar de não parecer, eu sou uma pessoa muito tímida. Eu não vou deixar de falar contigo, caso você venha falar comigo ou algo do tipo, mas eu, naturalmente, quando eu tô sozinha, não tenho as pessoas que eu estou acostumada, meus amigos, eu me isolo um pouquinho. Por exemplo, quando eu vou no shopping sozinha, eu coloco fone de ouvido e vou. Até porque eu tenho um certo incômodo com muito barulho. Então eu coloco fone de ouvido e vou. Como é que eu ia falar se eu tenho dificuldade de não falar? Meu professor falou, vai dar aula de coreano. Aí eu, não. Aí vai. Aí ficou ele não, eu sim, ele não, ele sim, eu não, ele sim, eu não, eu sim, eu não. Ficamos batendo ping-pong até falou assim, meu bem, você precisa falar. Porque só comigo, você já gagueja pra caramba. Você precisa de ter confiança. Gente, foram 3 meses pensando em desistir, largar tudo, suando igual um porco. Saindo das aulas com pizza embaixo do sovaco, de tanto que eu suava, minha blusa ficava de encharcada. Parecia que eu tava voltando da academia. De tão nervosa que eu ficava. Então, assim, hoje em dia eu já tenho mais confiança. Né? Então, eu já tenho mais confiança pra falar com uma câmera. Antes, não tinha. Era horrível. Eu me sentia péssima, totalmente. Eu pensei muito em desistir, mas meus amigos, meu professor, minha mãe, meus pais ficaram ali, não, continua, vai, você consegue, isso aqui. E hoje eu tô aqui. Não é a primeira vez que eu tento gravar um vídeo pro YouTube, tá? Eu tô desde 2019 nesse parto. Desde 2019 nesse parto. Onde eu começava a gravar alguma coisa, mas eu simplesmente deletava e não fazia e deixava de lado. Mas é uma coisa que a gente vai aperfeiçoando com o tempo. Né? E esse lance de trabalhar a confiança, né? Exercitar o equilíbrio emocional. Antes de estudar 6 horas, estude 4. Antes de estudar 4, estude 2. Antes de estudar 2 horas, estude 1. Antes de estudar 1 hora, estude 30 minutos. Antes de ter uma mesa e uma cadeira perfeitas, estude na mesa da cozinha. Estude em cima da cama. Estude no chão. Gente, estudei muito no chão. Hoje em dia eu tenho minha mesinha. Mas eu estudei muito. Já estudei no chão, porque às vezes me senti mais confortável também. Já estudei no chão, estudei na micromesa que eu tenho na minha cozinha. Eu já estudei em cima da minha cama. Já estudei numa micromesa, que na verdade nem era mesa, era minha cabeceirinha. Não é minha cabeceirinha, é minha cabeceira, né? Não, cabeceira não. É aquela mesinha, aquele móvelzinho do lado da cama, que era minúsculo, eu botava as coisas e estudava. Não precisa começar perfeito. Precisa começar sendo algo possível. Depois a gente vai aperfeiçoando.
O mundo já tá cheio de pessoas esperando o momento perfeito e poucas realmente executar. Não é sobre ter uma rotina perfeita. Não é sobre ter um planejamento perfeito, até porque imprevistos acontecem. Você está preparado para esse imprevisto? Às vezes, o primeiro passo é difícil. Se você for uma pessoa parecida comigo, o primeiro passo é horrível, é péssimo. Mas que depois, quando flui, é mais divertido. É mais divertido. Então, ignore, deixe de lado essa rotina perfeita, esse planejamento perfeito. Porque, vamos ser sinceros, coisas perfeitas não existem. Existem coisas funcionais. Eu não sei como é que eu vou acordar amanhã. Eu posso acordar passando mal. Ou eu posso não conseguir dormir. E aí, eu vou deixar de viver porque eu passei mal? Tudo bem que naquele dia eu não tô bem, mas eu posso realocar a minha rotina para outro dia. Por isso que é importante ter momentos vagos na sua rotina, para você não surtar. E é sobre. Então, de pouquinho em pouquinho, a gente chega lá.